pode trazer falta de sono, queda no rendimento escolar, pouco relacionamento real com os amigos. Esses são apenas alguns sintomas que a criança ou adolescente podem apresentar ao fazer um uso abusivo do computador. Outros sintomas se manifestam fisicamente, como cansaço visual e crises de enxaquecas, por exemplo, causados pelos estímulos visuais emitidos pela tela do computador. O movimento repetitivo da digitação e a postura errada na cadeira também prejudicam o corpo. Dados recentes do IBOP apontam que no Brasil são os adolescentes de 12 a 17 anos que mais passam tempo na internet, com mais de 13 horas de uso por mês. Crianças de 6 a 11 anos passam mais de 4 horas na frente do computador. O que os pais devem fazer para que os filhos não fiquem tanto tempo em frente do computador? Como orientá-los sobre qual é o melhor modo de usar o computador? E com relação ao modo de escrever, isso pode prejudicar quando forem escrever um texto mais apurado. Como filtrar os sites e as crianças estão acessando? Se você quiser saber mais sobre o fenômeno da internet, fique atento, o Alerta Geral está começando agora. O Alerta Geral está de volta com o tema O Fenômeno da Internet. Mais uma vez eu vou dar o nosso telefone, é o 3292-1070. Se você tem alguma dúvida, principalmente agora que nós vamos falar sobre segurança na internet, dá uma ligadinha para cá que você pode fazer a sua pergunta. Para falar sobre o assunto agora, nesse segundo bloco, nós convidamos o professor de Comunicação e Tecnologia da Faculdade de Comunicação e Arte da PUC Minas, Caio César Oliveira, e o analista de Segurança e Redes, Marlon Campos. Bom, boa noite, Caio, seja bem-vindo também nessa oportunidade. Obrigado, boa noite. Bom, me responde um pouco aqui o seguinte, nós estávamos falando aqui agora no bloco anterior que as pessoas gostam de fazer muito papo pela internet, escrever, conversar, e realmente está mudando o hábito dessas pessoas escreverem. Como é que é isso? A gente tem que lembrar o seguinte, o ambiente virtual que a gente está acostumado a lidar na internet, ele é uma espécie de simulação do que a gente tem na realidade, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que os adolescentes, as pessoas que estão se comunicando por meio de Messenger, como foi falado no bloco anterior, ICQ, esse tipo de mensagens instantâneas, esses tipos de mensagens instantâneas, eles simulam uma conversa real, uma conversa que estaria acontecendo um bate-papo informal. Então, a coisa, a linguagem é uma linguagem diferente, é um tipo de escrita, um tipo de maneira diferente de se comunicar, porque tende a simular o que estaria acontecendo. As pessoas usam ícones, os emoticons, que são aquelas sequências de caracteres, os 2 pontos com um hífen e um parêntese, para mostrar que a pessoa está rindo, ou está chorando, ou está triste, ou está feliz. O que a gente viu naquela reportagem do início do programa, a pessoa tende a abreviar tudo o que ela está falando e tudo mais. Por quê? É tudo um reflexo do imediatismo que a gente tem vivido. A gente busca sempre a coisa instantânea, a resposta rápida, a conversa mais de bate-pronto. É cada vez mais acelerado. Sim, então ao invés de deixar o outro, o interlocutor que não está me vendo, esperando enquanto eu digito o que eu estou escrevendo, eu vou abreviar para ser mais rápida essa conversa. Então isso modifica o jeito que a pessoa se comunica. Mas é claro que isso é característico do meio, não quer dizer que a pessoa vá se comunicar assim com qualquer outro, né? É um ambiente diferente, não quer dizer que um advogado, ele pode falar assim com o seu colega num programa de mensagem instantânea, mas perante um juiz, uma autoridade, ele vai falar da maneira correta. Um adolescente, ele também sabe diferenciar isso. A gente viu naquela reportagem inicial que na hora de escrever, na hora de escrever uma redação, um trabalho acadêmico, ele vai escrever da maneira mais apropriada. Isso tudo depende do hábito de leitura, do hábito dele procurar essas outras coisas, né? É claro que a gente tem também o abuso da coisa, né? Não podemos sempre defender tanto essa coisa ou punir, mas é interessante que a gente saiba a hora de parar. A hora eu estou falando assim, na hora que eu me pego falando assim com os meus amigos, ao vivo, fica um pouco complexo. Então, não virou, de certa forma, uma linguagem de uma tribo que está surgindo? Na verdade, eu acho que é uma evolução. A gente tem o seguinte, hoje nós usamos o você, ao invés do vossa mercê,
do século XVIII, né? Foi uma evolução da linguagem. Quer dizer que a gente no futuro vai falar diferente? A gente vai... O mineiro então evoluiu, ele fala assim, eu sou de Belo Horizonte. A gente tenta sempre facilitar as coisas, né? Esse tipo de comunicação não quer dizer que seja danoso ou prejudicial, é uma maneira diferente. Mas existe algum problema nessa forma de escrita? Essa forma de comunicação? Não na forma de comunicação. O problema vem quando a pessoa deixa de se comunicar de outra maneira, né? Quando ela deixa de se relacionar com as pessoas de uma maneira usual, da maneira que as pessoas se relacionam, quando ela se exclui. Aí a responsabilidade não é da tecnologia. Quer dizer, o problema na realidade é que as pessoas que começam a conviver naquele tipo de relacionamento virtual, ele já não quer viver praticamente no real. Ele está sempre fugindo, arrumando um tempo para ficar só no virtual ali. Não é um geral, mas quando isso acontece, é aí que está o problema. O problema não é existir a possibilidade de você se relacionar à distância. O problema é você só se relacionar à distância. Existe caso de realmente usuários viciados em internet? Mas aí seria um vício naquele sistema. Por exemplo, tem pessoas viciadas em jogos, em bingo, em caça-níquel, em tudo mais. Não seria uma culpa da internet, é um problema da pessoa, né? A pessoa vê naquilo uma substituição da sua realidade. E aí já viu, né? Quer dizer, existem vários vícios que ele pode ter. Talvez ali o joguinho, talvez até a pornografia na internet, ele acaba... Sim. Fugindo para esse tipo de procedimento. Ela encontra nisso uma substituição da sua realidade. Né? Quando ela começa a lidar com as coisas dessa maneira, fugir de um compromisso social, de uma interação pública ao vivo, para só se relacionar via e-mail, via mensagem instantânea, é aí que a coisa começa a pegar um pouquinho. Você, na sua profissão, você desenvolve os sites. Existe segurança na internet ou aonde não existe segurança? Olha, isso é engraçado falar porque a coisa não mudou. Você compra. Da mesma maneira que você vai ao supermercado, da mesma maneira que você paga uma conta no restaurante, você está pagando na internet. A única coisa que mudou é o meio onde isso acontece. Não quer dizer que só pelo fato de eu estar aqui em Belo Horizonte e a loja onde eu estiver comprando está em outro país, não quer dizer que fique inseguro. Né? O risco, eu costumo dizer que ele é menor do que quando você dá o seu cartão de crédito para o garçom no restaurante. O risco do seu cartão ser clonado, o risco de alguma coisa acontecer com o seu cartão, ou alguma compra indevida, é o mesmo ou então menor. Né? Porque o sistema ele é bem pensado, não quer dizer que é infalível, não existe método seguro 100%, mas não é mais arriscado do que você dar o seu cartão de crédito para o garçom vai até algum lugar que você não sabe onde é, e depois ele volta... Antigamente usava aquela cópia do carbono, né? E depois ele volta com aquilo impresso. Você sabe se imprimiu 2 vezes, se passou em quantas máquinas e tudo mais. Então, risco existe. Quer dizer, a realidade existe. Existe. Ou seja, o bandido também está avançando na tecnologia. Ele não é mais perigoso lá. Ele é tão perigoso quanto ele é fora. Né? Não quer dizer que é arriscado, não devemos fazer. Não, de jeito nenhum. É só você tomar devidos cuidados, prestar atenção no cadeadinho, no canto da página, comprar somente em sites que já são recomendados, sites conhecidos e tudo mais, procurar saber de gente que já comprou nesses sites, ver quais são as observações. E além disso tudo, ainda existem entidades que asseguram a veracidade das informações, asseguram a entrega, asseguram toda a transação. Né? Então, risco existe, mas ele é o mesmo risco de que existe quando você vai pagar a sua gasolina no posto. Né? Bom, nós temos uma participação aqui da Rosa Maria, aqui do bairro da Serra, em Belo Horizonte, e ela faz a seguinte pergunta: eu tenho um filho e ele gosta muito desses jogos de rede. Como eu posso fazer para tentar evitar isso? Eu tenho certeza que essa pergunta aqui está atingindo centenas de familiares neste momento. O que fazer para poder controlar as crianças para não ficar demais, excessivamente participando desses jogos? Proibir talvez vai aguçar a curiosidade para que se faça mais. Né? Tudo que você proíbe, você aguça a pessoa a querer fazer aquilo porque instiga. Né? Então, inibir, coibir, proibir, talvez não seja a melhor maneira. Procurar outras atividades. Gostar de jogos em rede não é errado, é bacana, é uma maneira de se divertir. É um entretenimento. É um entretenimento saudável, a pessoa tem vários ganhos com aquilo. Começa a ficar ruim quando ela deixa de fazer algumas coisas em virtude daquele hábito. Aí que tem que tomar algum cuidado. Ou seja, ele começa a omitir certas coisas dentro de casa, deixa de fazer para casa, deixa de fazer as obrigações, exatamente, os deveres e começa a criar problema dentro de casa. O jeito é saber a hora de parar, ou
ter outras atividades. Jogue um futebol, faça outro. Lembre-se que existe um mundo lá fora. Né? Não vamos fazer sempre os excessos. Busque a coisa da maneira equilibrada que vai se resolver. Você não pode forçar a criança ou adolescente a fazer uma coisa que ela não quer. Isso não é o caso. Fica aí a sua participação, Rosa Maria. E a resposta, você deve buscar outras oportunidades e outros tipos de envolvimentos que a sua criança possa ter. Quem sabe você gastar mais tempo com ela, não é verdade? Bom, nós estamos aqui também com o Marlon. Ô Marlon, me responde um pouco sobre a segurança da internet, você que mexe com rede. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo e ele comentando que na CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, existe um profissional que agora está fazendo treinamentos com todas as pessoas e ensinando a segurança da internet. Está se gastando cada vez mais dinheiro, porque existem os hackers. Explica um pouco aí para as pessoas que estão nos assistindo, que trabalho que é esse desses hackers, o que eles fazem e como que pode trazer realmente um grande dano para algumas empresas. Bom, começando aí pela internet, a internet ela é formada de várias redes, né? Na verdade, é uma grande interligação das redes do mundo inteiro. E as redes de computadores, elas são baseadas no nosso cotidiano, né? Tanto é que quando um computador está conversando com o outro, outros não estão tentando conversar com aquele computador. Se estão tentando, existem mecanismos que falam, opa, a hora é dos dois, né? E dentro disso, como como as redes são baseadas em nós, nos seres humanos e tudo, que acontece? Se há interligação de várias redes, há interligação de várias comunidades. Então, daí surgem pessoas com ideias diferentes. Um novo mundo. Nesse novo mundo existe a criminalidade. Diferente da física, seria a criminalidade digital, né? E o propósito da criação da internet, no início, não houve a maior preocupação com segurança, né? Porque foi uma rede que começou pequena e, de repente, explodiu. E a questão dos hackers, que é até engraçado o termo hacker, antigamente ele era dado àquelas pessoas que eram grandes estudiosos, assim, aficionados por computador e que conheciam bastante de programação, desenvolviam soluções e tudo, né? E também existe o termo cracker, né? Que seria esse marginal digital, né? Seria essa pessoa que invade empresas, invade sites e deforma a informação. Agora, essas pessoas, os hackers ou os crackers, ele lembra talvez aí o cara que pega um muro limpinho e vai lá pichar o muro só pelo simples prazer de pichar, ou algumas pessoas têm simplesmente o prazer de conseguir invadir aquele edifício, então ele fica tentando, ele conseguiu uma conquista. Esse é o desejo. Porque o que o hacker ou o cracker ganha em fazer isso? O hacker e o cracker se unificaram. Aquelas pessoas que são estudiosas de computador não são reconhecidas mais como hacker. O hacker, a mídia tornou essa palavra hacker o marginal. Né? Na verdade, hoje o termo hacker se refere ao marginal da internet, ao marginal digital, né? Agora, esse incentivo que as pessoas têm de entrar num site e mudar ali as informações e tudo, é meramente por incentivo da própria mídia mesmo. Porque quando um adolescente aparece no jornal, ele entrou no site de uma grande empresa, o que acontece? A mídia coloca em cima, o gênio conseguiu invadir o tal site. Então, isso é próprio incentivo. Ele queria lá os seus 15 minutos de fama. Os seus 15 minutos de fama, né? A própria mídia incentiva as pessoas. E até hoje, existem empresas que acreditam que essas pessoas que invadem, picham sites, são profissionais de segurança, né? Porque há uma diferença. A diferença é o seguinte, o verdadeiro hacker é uma pessoa que constrói as suas ferramentas, né? É um estudioso, entende assim, de uma maneira muito ampla tecnologia, vários sistemas, e realmente ele consegue invadir sistemas super seguros. Agora, como esses hackers desenvolvem as ferramentas para eles trabalharem, eles soltam essas ferramentas na internet. E aí é que vem os chamados script kids, que são os adolescentes que se acham hackers e acabam pegando esses softwares e saindo rodando na internet aí para qualquer lado. Então eles conseguem dando tiro para todo lado. Dando tiro para todo lado. E quem sofre com isso? Quem sofre são as empresas que têm os seus administradores de redes, que muitas vezes não têm um incentivo a manter os seus sistemas atualizados,
Ou até mesmo aquelas pessoas aquelas pessoas que se tornaram administradores ou que acham que trabalham com a internet só por causa do clique, né? Eu até falo, clico, logo existo. Né? Porque hoje existe muito uma facilidade de você sair clicando, pronto, está configurado um servidor e vamos pôr ele na internet. Não é por aí. É dessa maneira que a internet vem se tornando a cada dia mais alvo para crianças, os verdadeiros aí, script kids, né, que vão invadindo, porque um administrador com falta de atenção deixou alguma coisa aberta. Né? Simplesmente instalou o software, colocou na internet Deixou ele ali. E deixou ele ali. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, o hacker, então, é aquela pessoa que gosta de entrar em um site, fazer ali alguma coisa só para mostrar que ele conseguiu violar. Agora, existem outros tipos de atividades que tem na internet que tem outro tipo de comportamento. O vírus, a pessoa pega um vírus e ele destrói ali o software dentro da máquina. Como é que funciona o caso do vírus e o spam? Como é que é isso? São duas coisas distintas, né? O vírus, até mesmo existem várias classificações para o vírus também, né? Existe o vírus tipo vírus mesmo, que é um software que tende a degradar todo o sistema operacional da máquina ou até mesmo destruir informações. Existem vírus que já destruíram realmente uma parte do computador chamada BIOS, né? Foi o Chernobyl. Ele apagava aquilo ali e era quase impossível de se recuperar. Né? Não vou dizer que nada é impossível, então era quase impossível. No caso do spam, seriam mensagens comerciais não autorizadas. Né? Você nunca navegou no site de uma empresa, nunca viu falar, nunca passou seu e-mail, nunca cadastrou na lista. De repente ela abre uma página. De repente você recebe um e-mail daquela empresa. Né? Geralmente quem faz isso são empresas de produtos pornográficos, né? E outros tipos de comerciais também. Empresas comerciais. Então, geralmente você recebe essas mensagens e essas mensagens vão para várias pessoas, né? São chamados spams, né? Agora me responde uma coisa, o e-mail, alguém pode ler o seu e-mail se uma pessoa enviar para você? Pode sim, pode sim. O e-mail, quando ele é enviado normalmente, né? O que acontece? Ele vai em texto claro. Então, você nunca sabe onde que ele está passando, né? A não ser que seja um analista de rede, que você pode acompanhar, você sabe onde que ele vai passar. Mas o usuário comum nunca sabe para onde que aquilo vai, né? Ou melhor, não sabe o caminho que percorre para chegar até o seu destino. Nessa parte, ele pode cair em um lugar que foi invadido já por um hacker e que lá dentro o hacker instalou uma ferramentinha que chama Sniffer, que na verdade é uma escuta, que ele escuta todo o segmento de rede e ali vai pegando as informações. Com essa ferramenta, fica fácil você descobrir senhas que foram enviadas por e-mails, descobrir informações confidenciais que a pessoa mandou no e-mail normalmente. Quer dizer que uma pessoa não deve, de forma nenhuma, enviar suas senhas ou dados sigilosos por um e-mail? Não, jamais. Existem pessoas que, assim, caem na inocência de mandar número de cartão de crédito para alguém, mandam senhas, mandam número de CPF, e são coisas perigosas, né? Porque aquilo ali vai em texto claro, né? Com uma escuta, com um sniffer, isso você pelo pode e-mail. ver pelo e-mail. Agora, aquelas pessoas que entram talvez numa empresa de compra, está ali fazendo uma negociação e de repente ele vai comprar um CD, um livro, e ele vai entrar num ambiente que dizem que é um ambiente seguro, onde ele coloca os dados do cartão e efetua a sua compra. Ali é realmente seguro? Eu não posso garantir pelo seguinte, existem várias empresas de comércio eletrônico. Muitas delas são seguras realmente, né? Elas asseguram, na verdade, que quando você está comprando no site deles, você realmente está falando com a máquina deles, seria falando com o servidor deles. Só que o que acontece? Hoje em dia, as pessoas não preocupam com seus computadores. Simplesmente ligam, vão lá na internet, fazem alguma coisa e desligam. Agora, não preocupa se tem um antivírus no computador. Não preocupa em fazer atualizações corretas dos softwares. Então, o que acontece? A loja está segura, mas o computador do usuário, muitas vezes, é por ali que a pessoa consegue burlar o sistema, né? A pessoa se passa por ele mesmo para poder realizar a compra. É aquilo que muitos autores falam, que os vírus somos nós, né? Muitos vírus se espalham ou se propagam pela rede porque o usuário assim quis.
Não que ele teve a intenção de fazer com que o vírus se espalhasse, mas ele recebeu uma mensagem que ele não sabe de onde que veio, de quem que veio aquela mensagem, ele recebe um anexo e executa aquele anexo. Então, o risco está na atitude da pessoa de ter feito aquilo. Né? Foi uma coisa impensada. Quer dizer que existem alguns anexos que as pessoas recebem e vem aquele ESE, né? O arquivo EXE. Quer dizer, ele não deve abrir aquilo de jeito nenhum. É recomendável que não. É recomendável que você tenha um antivírus no seu computador. É recomendável que você ateste quem mandou aquilo para você. Se for uma pessoa que você não conhece, por que você vai abrir? Né? O risco de passar um cartão de crédito e tudo mais, ele acontece na vida real. Quantas pessoas inocentes são enganadas nas portas de banco com aquela coisa de eu vou te ajudar, me empresta o seu cartão e tudo mais? O risco está ali também. Né? E ele é tão grande quanto acontece na internet. Depende da nossa atitude. É sempre bom a gente ter um pé atrás com as coisas, tanto na vida real quanto na internet. Agora, mesmo em Belo Horizonte, a prefeitura descobriu que 10 milhões de reais da prefeitura foram surrupiados porque alguém estava utilizando uma senha dentro dos computadores, estava dando alguns descontos com impostos com relação à prefeitura. 10 milhões de reais foram realmente surrupiados da prefeitura de Belo Horizonte. Isso porque alguém entregou a senha para alguém e estava utilizando. O problema não é o sistema, o problema é a pessoa que faz o uso do sistema. Né? No caso, se eu não me engano, foi era um funcionário da prefeitura que estava usando a sua permissão de acesso ao sistema de uma maneira não convencional, ele estava facilitando o crime. Então, o problema não é a tecnologia, o problema não é o site de te vender, o problema é você tomar uma atitude que você não tomaria na rua. Você entraria numa loja toda suja, mal cuidada, que não está te passando nenhuma confiança e compraria ali com um cheque, passaria um cheque em branco ali? Você não faria isso. Agora, nós estamos até com o tempo um pouco curto, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois em questão de segurança. Como manter o computador controlado na forma de não receber vírus e problemas, realmente, dessa forma? Bom, uma coisa primordial é instale um antivírus. Existem antivírus gratuitos, instale um antivírus e mantenha-o atualizado. Uma outra coisa com relação a e-mail, evite trocar mensagens em HTML, aquelas mensagens animadas com figuras pulando e tudo mais, porque aquilo é uma porta de entrada, não que as figuras são uma porta de entrada, mas ali existe uma linguagem de programação, o HTML, e que ele pode executar alguma coisa que vá te trazer algum malefício futuro. Então, troque mensagens somente de texto. Não abra mensagem de gente que você não conhece. Né? A pessoa estranha te aborda na rua e vai te dar um pacote, você vai pegar. É a mesma coisa na internet. Alguém te manda um e-mail que você não sabe quem é, você vai abrir o anexo daquele e-mail. Então, toma esse tipo de cuidado. Né? E você, Marlon, o que a pessoa deve preservar e ter mais segurança? O Caio falou, né, corretamente, né, você preservar o seu computador atualizado e com um antivírus também, que seria de extrema importância. E a coisa que eu sempre me preocupo é que os usuários hoje em dia, quando estão navegando na internet, eles entram numa página, aparece logo uma mensagem, 2 botões, o sim ou não. A pessoa não lê e clica no sim. Uma dica que eu dou é o seguinte: se você não gosta de ler, não lê as mensagens que o computador está dando, clica no não, clica no cancelar, mas nunca clica no sim, porque ali você pode estar instalando um software, né, que vai permitir pessoas, terceiros, né, controlar o seu computador e até mesmo entrar na sua conexão com o banco. Na hora que você estiver com o banco, a pessoa pode estar vendo tudo que você está falando, né? E essas são as dicas, ser mais atento, só isso. Bom, a palavra de Deus diz que a ciência nos últimos tempos se multiplicaria. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Como foi falado hoje, nós tínhamos aquela ideia, há muitos anos se dizia que a tecnologia iria nos ajudar para que tivéssemos mais tempo de qualidade de vida. E, infelizmente, isso está sendo o contrário. Estamos tendo cada vez menos tempo para a qualidade de vida. Certa vez uma criança procurou seu pai e disse assim: pai, quanto que custa a sua hora? Ou seja, quanto que o senhor ganha por hora? Aquele pai achou engraçada a pergunta e olhou para a criança e disse assim: olha, eu ganho por volta de 40, 50 reais. Aquela criança tirou do bolso 50 reais e disse assim: pai, fica para mim 1 hora, me vende 1 hora do seu tempo para mim. Infelizmente essas coisas acontecem.
A tecnologia, claro que ela é ótima. Antigamente fazíamos cirurgias, demoravam dias para se recuperar. Hoje uma artroscopia, em pouco tempo a pessoa já está na fisioterapia e recuperado. O celular, o e-mail, você mandava uma carta, demorava dias para chegar. Hoje um e-mail, rapidamente você troca informações com a pessoa do outro lado do mundo. Mas e aí? O que é que você tem feito com o seu tempo? Fica aí o alerta geral de hoje para poder dizer isso para você. O seu tempo, quem determina é você. Não deixe o computador, não deixe a tecnologia determinar o seu próprio tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Fica a palavra do Senhor para você. O Alerta Geral de hoje está terminando por aqui. Continue participando, enviando as suas opiniões e sugestões ou mesmo o seu grito de alerta. O nosso telefone, lembre-se, 3292-1070. O nosso e-mail é o alertageral@redesuper.com.br. Se você desejar um aconselhamento pessoal ou mesmo alguém que faça uma oração com você, ligue para o telefone da paz 3421-6070. 3421-6070. O Alerta Geral volta na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite. Fique com Deus e até o nosso próximo Alerta Geral.